Oi, gente, boa noite. Nosso terceiro dia de congresso, todos juntos contra o câncer. Hoje foi um dia muito especial, muito conteúdo de qualidade. E eu tô com dois movimentadores aqui muito especiais. Eu vou pedir para que eles se apresentem para que a gente comece o nosso overview, para dar um resumo, né, um panorama de tudo que foi dito e falado, que foram grandes aulas, e enfim. Eu vou pedir para a Talu se apresentar e depois o Dr. Paulo. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Taluana, sou fisioterapeuta e ex-paciente de câncer de mama e autora do livro Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. E estamos juntos no Congresso TJCC, Todos Juntos para o Câncer, para fazer um comentário sobre como foi o dia de hoje. Agora eu vou passar para o Dr. Paulo se apresentar também. Oi, Taluana, obrigado. Obrigado, Anne. Queria também agradecer a organização do Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou o Paulo Lázaro, sou médico radioterapeuta, trabalho na Beneficência Portuguesa de São Paulo e também no grupo Oncoclínicas, e a gente tem uma plataforma informativa sobre radioterapia, que é a minha área de atuação, e a gente chamou de radioterapia legal, que a ideia é descomplicar esse conhecimento para os pacientes oncológicos. A gente sabe que tem muita coisa que a gente consegue ser intuitivo, né? Uma cirurgia, uma quimioterapia, a radioterapia eu notei que tinha uma certa dificuldade para entendimento dos pacientes, acabei indo por essa seara. Então vamos discutir um pouquinho o dia de hoje, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E como eu disse no começo, hoje foi um dia muito especial, né, para os cânceres ginecológicos, para os cânceres femininos, porque a gente teve um painel de oncogenética com a doutora Mariana Escarante, com a doutora Bruna Zucchetti, que elas falaram muito nessa questão da medicina personalizada, né, e o quanto a avaliação oncogenética é um fator, assim, primordial para pacientes de câncer de mama, mas principalmente para pacientes de câncer de ovário, né? Eu me lembro que eu descobri que eu era BRCA mutada já quando eu tive a segunda recidiva. Então, se eu tivesse, né, lá em 2015, quando eu tive o meu diagnóstico de câncer de ovário metastático, essa informação, isso teria mudado o panorama do meu tratamento, né? E eu acredito também que essa informação sobre o nosso histórico genético tem um impacto de proteção para os nossos familiares, né? Por exemplo, eu tenho 3 filhos e a gente sabendo, né, que eu sou portadora da mutação do BRCA1, os meus filhos têm que fazer o teste também, porque eles têm 50% de chance de ter a mesma mutação. E tanto para as mulheres que é mais a questão mama-ovário, para os homens também é muito importante, né? Porque tem a questão do pâncreas, a questão da próstata, do melanoma, numa menor porcentagem, mas que também é muito importante. Então, a questão da oncogenética foi muito bem explanada, uma aula, quem não teve a oportunidade de assistir na íntegra, eu recomendo, muito importante. E aí, para complementar, teve o painel que eu participei, de neoplasias femininas, que a gente abordou o câncer de ovário, o câncer de endométrio, os desafios do diagnóstico. Então, a gente teve o doutor Aguinaldo Lopes com a gente, o doutor Eduardo, lá do INCA, e a deputada, a Helena, cadê o sobrenome dela? Não me lembro o sobrenome. A deputada Helena, ela foi muito assim, pontual, né, no que tange a informação do gargalo da saúde em questão da pandemia, né, de como vai ser esse cenário daqui para frente, do veto em relação à quimio oral, do quanto é importante a gente, enquanto paciente, sociedade civil, se colocar, se empoderar, né, e se unir para que juntos a gente some forças e realmente faça valer os direitos dos pacientes oncológicos, né? A gente sabe da lei dos 30 dias, dos 60 dias, mas na prática a gente sabe que as realidades são muito diferentes, né?
Então, foi realmente uma aula assim maravilhosa. A gente conseguiu abordar a parte clínica, a parte de experiência de pacientes e a parte política, né? Que é uma coisa que a gente precisa se engajar e se informar, né? E estar sempre de olho nas consultas públicas, sempre fazer valer nossos direitos, porque informação é poder. E não vou me prolongar mais, porque eu quero escutá-los também. A gente tem pouco tempo, mas esses dois painéis, né? Eu acho que se você é mulher, é obrigatório assistir, né? A gente está no terceiro dia de congresso, a gente tem mais 2 dias pela frente, muito conteúdo. Então, assim, são aulas, né? Aulas de vida, de saúde e de cidadania. Então, se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, compartilhe com a família, com os amigos, porque informação é poder. Agora eu quero ouvir a Talu. Como é que foi o seu dia hoje de congresso, Talu? Oi, Anne. Foi muito bom também. Eu assisti esses painéis e, como você disse, foi de extrema importância, principalmente na questão das informações que foram passadas, que isso vai ajudar muito, muito mesmo. As pessoas se informando, a gente consegue lutar mais pelos direitos e cobrar de quem tem que ser cobrado, né? Para melhorar tudo. Inclusive, outros que foram falados também em relação ao SUS, né? Ao tratamento público, ao direito à quimio oral. Isso, a gente tendo essa informação, a gente consegue buscar e cobrar. E vai facilitar bastante daqui para frente. E na questão da pandemia, a gente está vendo, né, que muitos pacientes estão deixando de procurar os médicos, de fazer os seus check-ups, de dar continuidade ao tratamento por causa da pandemia. E vai ser, assim, daqui para frente vai ser bastante complicado isso, vai ter piora, né, nas patologias, e às vezes não. E muitos diagnósticos vão deixar de ser feitos por medo das pessoas procurarem ajuda por causa da pandemia. Então, hoje eu falo que foi um dia muito importante e muito esclarecedor. Foi falado também de patologias. Teve uma aula que explicou muito sobre a trombose venosa, embolia pulmonar, que muita gente não sabe. E até na questão que eles falaram, alguns médicos que não são da área também acabam deixando passar e não diagnosticam a trombose. E isso pode também prejudicar no tratamento. E muitas outras coisas. E agora eu vou passar para o Dr. Paulo também, para falar um pouquinho do dia de hoje. Só retificando, quero pedir desculpa para a deputada federal, Carmen Zanotto. Perdão, Carmen, eu esqueci seu sobrenome, mas ela tem um posicionamento incrível, ela teve uma fundamental importância na lei dos 60 dias e ela realmente está disposta a brigar com a gente em relação aos nossos direitos, em relação a acesso mais igualitário. E em relação à questão da quimio oral também, ela falou bastante sobre o veto e as estratégias, né, que estão sendo tomadas para que ou a questão de derrubar o veto ou a modificação do texto, né? Então, agora o Dr. Paulo, a palavra é sua. Obrigado, meninas. A gente realmente viu bastante coisa interessante. Eu gostei muito do que eu acompanhei. Claro que a gente não consegue acompanhar tudo ao mesmo tempo, mas as aulas são gravadas, né? Mais um estímulo para quem quiser entrar e se inscrever no www.congresso.tjcc.com.br e ali você se inscreve e tem acesso a todas as aulas que a gente comentou nessas lives que a gente fez aqui durante a semana. E puxando um pouquinho o que a gente ouviu da Anne e da Taluana, eu queria comentar sobre a questão de como a pandemia acabou influenciando no cuidado oncológico nesse ano. A gente teve uma mesa sobre isso bem interessante, em que a gente discutiu
algumas maneiras até de proteger as pessoas em relação ao Covid, né? O paciente oncológico é um paciente de risco. Então, tem algumas estratégias que já foram tomadas em alguns hospitais, por exemplo, hospitais Covid-free, onde a gente tenta diminuir ao máximo o risco das pessoas adquirirem a doença, com todas as medidas de precaução. No setor da radioterapia que a gente atua, o paciente tem que ir lá todo dia, então isso já é um fator de exposição, tanto para a equipe também, quanto para os próprios pacientes. Então, a ideia é excepcional. E o que a gente acaba vendo também, falando um pouco de pandemia, tá, Luana citou muito bem, é a questão do aumento do número de casos avançados, né? Infelizmente, a gente, por diminuição do diagnóstico, as pessoas com medo não procuram, eventualmente, os seus exames de rastreio que fazem habitualmente, como colonoscopia, PSA, mamografia, elas acabam tendo um diagnóstico mais tardio, e isso a gente vai ver impacto só em 2022, 2023. Então, a gente ainda está observando aqueles pacientes. Vocês não têm ideia de como eu atendi no último mês e no mês passado, um número muito maior do que o habitual, e todos os pacientes um pouco represados e realmente com essas características de doença um pouquinho mais avançada. Então, é algo que a sociedade civil, principalmente representada por Todos Juntos contra o Câncer, deve se ater e deve tentar conscientizar, né, tanto pacientes quanto o setor público e privado, para permitir com que esses impactos sejam minimizados, né? A gente também falou um pouquinho sobre o gap, né, que existe na Anvisa. Teve uma mesa bem interessante sobre equidade no tratamento de câncer, e que é também interessante, porque às vezes o que acontece é que a Anvisa libera uma medicação, e essa medicação ela ainda tem que ser liberada, por exemplo, pela ANS, que é do setor privado, e pela Conitec, e o Rename, que é do setor público. E a gente tem disparidades enormes. Por exemplo, algumas técnicas de radioterapia não são liberadas pela Anvisa, mas não são liberadas ainda pela ANS, e uma que chama MRT é liberada pela INS para cabeça e pescoço, mas a Conitec não libera, e ela tem um benefício enorme para os pacientes. Então, é outro gap que a gente vai precisar melhorar nos próximos anos, e foi discutido. Isso é muito bom a gente ver esse tipo de discussão aqui, porque ela fomenta outras discussões, né? E a ideia é que o TJCC ele seja permanente, não só no Congresso, mas como em outros fóruns, né, meninos? O que vocês acham desses temas? Vocês têm mais alguma coisa que interessou vocês no dia de hoje? Eu lembrei do painel sobre os melhores rumos para oncologia, né, que teve o Dr. Gonçalo, e eu até fui aluna dele na Faculdade de Saúde Pública da USP, e ele falou muito sobre essa necessidade, né, da gente realmente encarar daqui para frente um cenário ainda mais desigual, né, ainda mais desafiador, né, para o SUS. E as desigualdades, elas já eram grandes, e com a pandemia elas realmente ficaram enormes, e a gente precisa realmente lutar para que isso seja mais equalizado, e para que todos os pacientes possam retomar, como o Dr. Paulo falou, né, ao cuidado à saúde, a tentar na prevenção, um diagnóstico mais precoce possível, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce ainda é a melhor saída, né, e traz melhores prognósticos. Quando a gente eu dei uma olhada também nos grupos de discussão, e falou-se bastante sobre a retomada do paciente oncológico no mercado de trabalho, né? E a gente sabe, nos grupos, né, Talu, que a gente compartilha, o quanto o paciente oncológico sofre discriminação e tem dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, né, em função de ter passado por um tratamento oncológico, e o quanto essa discriminação mesmo é um preconceito, e é uma questão desclassificatória mesmo, né? Independente da qualificação profissional do paciente, as empresas têm que entender
que o paciente, mais do que nunca, tem um poder de resiliência e de resolução de problemas, né, e de superação que pode ser fundamental naquela instituição, né? O que você acha disso, Talu? Falando sobre isso, eu passei por isso em 2016. Eu estava no finalzinho do tratamento, já estava fazendo só o trastuzumab, tranquila, já estava liberada para trabalhar, tudo normal. E fiz uma entrevista para uma clínica para gerenciar a parte do Pilates. Tava tudo certinho, com a lista de documentos. Você vai começar tal dia, providencia esses documentos. E eu providenciando os documentos, 3 dias depois, me ligaram falando que a vaga havia sido cancelada. Só que aí a pessoa já estava com o meu nome completo, com tudo certinho, né? Eu acho que deve ter visto nas redes sociais e falaram que a vaga tinha sido cancelada. 15 dias depois, eu olhando, né, na internet de novo, a vaga estava lá de novo. Ou seja, Ou seja, né, a gente já entendeu, é muito não é? complicado, né? E eu acho que falar sobre isso, né, e esclarecer e desmistificar, né? Eu acho que quando a gente conversa e abre esses grupos de discussão, realmente a gente joga a luz naquele assunto e prova que realmente isso não é uma questão de desqualificar um candidato, né, que às vezes é um super profissional e muitos pacientes... Altamente motivado, né, Anne? Com certeza, né, doutor? E a gente sabe que a maioria dos pacientes, graças a Deus, a medicina, o avanço, muitos alcançam a cura e levam uma vida super normal. E até pacientes metastáticos, né, como eu, conseguem uma sobrevida desde que tenham acesso a medicações mais modernas. E isso também foi falado, né, no meu painel de cânceres femininos, porque existe uma dificuldade, né, da gente, enquanto paciente SUS, de ter acesso aos inibidores de PARP, né, que são as medicações mais modernas e que garantem, né, comprovadamente uma sobrevida aí global de mais de 2 anos. E essa indicação, na verdade, é muito direcionada, né? É indicada para pacientes com mutação genética, que são cerca de 10 a 15% das pacientes de câncer de ovário, e que são geralmente diagnosticadas em estágio muito avançado e com 85% de chance de recidiva. Então, eu acho que a gente fomentar também essa questão de um olhar mais individualizado, né? E pensar o paciente como um ser integral, né? Como profissional, como a mãe, como filho de alguém, né? E não é uma questão de custo, só de custo, né? Eu acho que é uma questão de eficácia, é uma questão de modernizar os tratamentos e melhorar a qualidade de vida e aumentar o tempo de vida desses pacientes, né? Então, eu acho que trazer essas informações e essas pautas são super importantes, porque às vezes o paciente está lá e ele se acha alheio, né, a todo o cenário e vê tanta coisa errada, tanta falta de acesso, mas às vezes é falta da gente participar, da gente estar junto aqui, né? Dá trabalho, né? A gente precisa se expor, a gente precisa falar, a gente precisa contar, a gente precisa ir atrás, a gente precisa cobrar os nossos direitos, né? Então, eu acho que o Dr. Paulo também pode falar um pouco sobre isso. Vocês já são movimentadores há muito mais tempo que eu estou estreando como movimentadora e estou muito feliz e muito honrada, né? Eu estou me esforçando muito para estar no patamar de vocês, que são figuras incríveis e que sempre trazem para a gente, né? Essa questão do empoderamento e da questão do juntos, a gente é capaz, né? A gente é mais forte e por isso a importância desse congresso, né, doutor Paulo?
Com certeza, Anne. A gente fica muito feliz de poder participar e sempre poder contribuir com aquilo que a gente pode, né? Eu acho que com um pouquinho de cada um, a experiência de cada um, o conhecimento de cada um, a gente constrói essas iniciativas da sociedade civil organizada e que tem um poder enorme. Você comentou no começo sobre poder da informação, e a gente falou sobre isso hoje, inclusive, né? Tem uma vinheta do Observatório de Oncologia que eu achei excepcional, até pedi para a organização, para a Catarina, deixa eu ver essa vinheta que eu achei maravilhosa, depois eu vou disponibilizar, acho que nas minhas mídias, porque assim, ela fala realmente que faz toda a diferença essa informação, como por exemplo, a diferença entre investimento estadual, né, em São Paulo, que é quase o dobro de Alagoas, onde meus filhos nasceram, minha esposa é alagoana, para o tratamento de câncer de colo de útero. Só que, se você deixa essa paciente que tinha um câncer de colo de útero inicial, ela chegar a um estágio avançado, você acaba tendo um gasto muito maior para o tratamento, né? E eventualmente você não consegue nenhum tratamento como você conseguiria quando era estágio inicial, a ponto de uma paciente com tumor de colo avançado consumir o valor de tratamento para 300 pacientes com o câncer inicial. Então, na verdade, até uma economia para a instituição pública, né, para os estados, você investir em saúde, né? Então, a gente realmente acha que tem que ser por esse caminho, né, a gente incentivar o conhecimento, tanto de pacientes, quanto de médicos, quanto de todos os envolvidos no cuidado oncológico, para a gente poder, como nação, desenvolver esse novo patamar do Brasil, né, no cuidado dos pacientes. Não, e esse vídeo que você falou, gente, é muito impactante. Entrem lá no Observatório de Oncologia. Ele traz, assim, a história de duas pacientes, uma que mora aqui em São Paulo, onde tem grandes centros de referência, e outra lá de Alagoas, e as disparidades, né? Aquela questão do meu SUS não é igual ao seu SUS, e é aquela questão, e essa transparência dos dados que o observatório traz para a gente é de fundamental importância, né? Porque a gente percebe que é uma ferramenta para os gestores de políticas públicas, né? E nesse mesmo vídeo, né, doutor, aparece que o gestor de saúde lá de Alagoas, com os dados do observatório, ele pôde implementar campanhas de conscientização sobre o câncer de colo de útero numa região específica e, com isso, diminuiu muito o índice, né, de diagnósticos avançados. Então, a informação é poder, né? Isso é muito, muito, muito importante. E o observatório traz isso para a gente. Se você não conhece, é uma iniciativa da Abrale e do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Você acessa e tem várias maneiras de você pesquisar por tipo de câncer, por incidência, por estado. E quando a gente fala também em acesso à informação, a gente, a Talu falou, né, do livro de Oncologia Integrativa. Eu queria reforçar que informação é tão importante, e quando a gente vê um Brasil tão gigante, né, e tão cheio de desigualdades, a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento do livro Oncologia Integrativa no painel da Talu, né, no Pitada Positiva, e é um livro que realmente vai possibilitar um acesso a uma visão multidisciplinar, né, para todos os pacientes que às vezes não têm acesso a uma equipe multi que pode preservar sua qualidade de vida, porque quando a gente fala em tratamento oncológico, não é só quimioterapia, né, gente? É uma questão nutricional, tem a questão da atividade física, a questão espiritual. Você quer falar um pouquinho, Talu, da sua parte também, né, como fisioterapeuta, a importância desse acompanhamento e de levar, desse livro ser um guia de qualidade de vida
para que chegue a mais pacientes, né? E diminua essa desigualdade de alguma maneira, né? Isso, é exatamente, Anne. E o melhor, assim, desse livro, que ele foi escrito tudo todinho baseado em artigos científicos e com uma linguagem simples e que qualquer pessoa pode entender. E eu escrevi o capítulo de fisioterapia e junto com a Anne, com o Isaac, as histórias que inspiram. E amanhã também a gente vai fazer um grupo de discussão que a gente vai falar sobre a pré-habilitação do tratamento oncológico, que isso também é muito importante, a gente falando sobre essa parte do tratamento, da igualdade de tratamento, e a pré-habilitação é uma coisa que muitos não sabem, não têm essa informação e não levam isso para o tratamento, que também minimizaria os custos do tratamento. Se o paciente já chega melhor preparado, o tratamento vai ser melhor depois. Com certeza. E eu acho até, Talu, que no começo a gente até falava que ele é um guia de qualidade de vida para o paciente oncológico, mas eu já estou vendo ele como uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira cuidar da sua saúde e que queira exercitar a prevenção, né? Como o Dr. Paulo bem disse, o gasto em saúde é muito maior quando o câncer está avançado. Então, tudo que a gente puder ter de informação para prevenir, né, e para realmente poder ter um estilo de vida mais saudável, tudo que tiver ao nosso alcance, eu acho que o Oncologia Integrativa realmente ele reúne vários especialistas, tem até o meu aqui, é livro de cabeceira, gente, não é só para paciente oncológico. Eu acho que presenteie que você ama com esse livro, porque com certeza vai mudar a vida dessa pessoa. E se você conhece alguém que está passando pelo câncer, presenteie também, indique, porque é uma visão para além do câncer, né? Lembrando que nós somos seres biopsicossociais espirituais e que temos várias dimensões, né, de dor e de percepções, então a gente está indo para a nossa reta final. Eu acho que eu falei demais. Doutor, quer completar mais alguma coisa que o senhor lembrou aí de Não, hoje? foi excelente. Eu recomendo que todo mundo assista. E todas as palestras hoje foi bem interessante mesmo. Foi desde o chão de fábrica, que é o dia a dia, até o dia a dia do paciente oncológico, até políticas públicas realmente para tentar ajudar a melhorar esse cuidado e acesso oncológico no Brasil. Fazendo só também um chamado aí para o pessoal. Na sexta-feira a gente vai discutir, inclusive, um pouco sobre a qualidade de vida do paciente oncológico durante e após o tratamento. Acho que tem um pouco a ver com essa questão também do paliativo. Então, todo mundo convidado, na sexta-feira vai ser nossa primeira roda de conversa. Sim. E Talu, suas últimas palavras. Obrigada a todos e não deixem de assistir as outras palestras amanhã, sexta. O congresso está muito bom. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Não percam amanhã mais um dia super enriquecedor e compartilhem com os familiares, com os amigos e aproveitem o conteúdo, porque informação é poder. Um grande beijo e se cuidem. Até Tchau, amanhã. gente. Coraçãozinho. Tchau, tchau. Coração.